uma dúvida do que eu fiz, é que a ideia aqui é falar um pouco da minha experiência. Eu não vou dar nenhuma palestra, nenhum curso, é só realmente mostrar o que eu fiz e algumas dicas assim para quem deseja ingressar nessa área comercial e logística, porque as duas áreas elas estão intimamente ligadas. Não dá para falar uma sem a outra. Aí existe muito mais o perfil de quem se encaixa mais na área de logística ou mais na área comercial. Eu, como sou falante, eu acabei indo para a área comercial. Então, deixa eu só... Vou colocar aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu montei uma apresentação. Vocês estão enxergando? Sim. Então, tá bom. Eu montei uma breve, bem breve apresentação mesmo, é bem curtinho. É só para falar um pouquinho do que eu trabalhei e a minha experiência, né? Como eu comentei. Bom, então eu vou falar um pouco da minha apresentação pessoal, profissional. Então, como eu atuei. E aí, o que eu fiz nesse tempo que eu trabalho na Nova Agri, né? A Nova Agri é uma empresa, é uma trading de grãos, que trabalha com commodities. Inicialmente, a Nova Agri nasceu como uma empresa prestadora de serviço, bandeira branca. Ela foi, na verdade, a primeira empresa grande, assim, de âmbito nacional, como prestadora de serviço. Ela nasceu para prestar serviço. Então, prestar serviço de transbordo, de armazém, de porto. Antes de eu entrar na Nova Agri, inclusive, o pessoal trabalhou com transbordo de fardo de algodão, isso antes de 2013, que quando eu entrei na Nova Agri. E aí até 2015. Em 2015, a Nova Agri já estava buscando, ela era de um fundo de investimento. Então, o fundo, o que faz? Cria uma startup, faz ela crescer, chegar num padrão que ela agrega valor e vende. Basicamente, fundo faz isso com as empresas. Então, pega empresas de agronegócio, de infraestrutura, de vários segmentos e faz aquelas empresas ganharem valor e vende. Então, por exemplo, ela era do grupo Pátria Investimento e Promou Engenharia, P2. Pátria é investimento financeiro e a Promon é engenharia. Então, uma das irmãs da Nova Agri é a Hidrovias Brasil. Se você buscar Hidrovias Brasil, vai ser uma das principais empresas de logística hidroviárias. Ela é irmã da Nova Agri, nasceram juntas. Então, só que elas seguiram caminhos diferentes. Aí, em 2015, quando a gente estava buscando um possível comprador, na verdade, os investidores estavam buscando possíveis compradores, apareceu a opção da Bunge e da Toyota, elas ofereceram a compra da Nova Agri. Nós ficamos sabendo que a Bunge estava oferecendo e a gente não sabia da Toyota até então. E aí, quando nós soubemos já tinha sido finalizado a compra, e aí a Toyota comprou 100% da Nova Agri. A Toyota está no Brasil em agronegócio há 50 anos. Só que a gente escuta pouco dela porque ela só compra do porto para fora. Ela não entrava para dentro. Então, ela só fazia compra FOB. Então, essas negociações a gente não vê na mídia. Agora, quando você está entrando de fato, junto, comprando, está no campo, aí sim dá mais visibilidade para a gente que trabalha nesse ramo. E aí, em 2015, fecharam, e aí a Toyota entrou e comprou 100%. A partir daí, houve uma mudança gradual. A Toyota tem um perfil de não impor as coisas, e sim sentir e fazer passo por passo. Eles preferem deixar de crescer para fazer alguma coisa sustentável. É o perfil dela. E isso é o perfil em todas as empresas do grupo Toyota.
Então, a minha formação, eu sou engenheiro agrícola, formado na Unicamp, né? Formei no final de 2013. Aí, dentre as coisas que eu fiz na Unicamp, eu fiz iniciação científica, participei da empresa Júnior, fiz o intercâmbio para a Argentina no primeiro semestre de 2008. Eu entrei em 2006, tá? Em 2008 fiz o intercâmbio, e aí eu comecei mais no final da graduação, que é no primeiro semestre de 2013, eu entrei no estágio da Embrapa no Lab Gel. E aí eu trabalhei com o Jansley um tempinho. Foi um projeto muito legal, e trabalhar dentro do laboratório te dá a experiência, porque nesse momento meu foco não era no salário, e sim ganhar experiência, né? Porque o que a gente às vezes tem aquela coisa de achar que focar numa coisa ou focar em outra 100% é o certo. Então, depende muito, depende do seu perfil, né? E se você realmente quer aquilo. Eu, por exemplo, eu gostava da academia bastante também, eu pensei em seguir forte, mas aí eu tive uma filha no final da graduação, aí isso mudou meus planos. Então, minha ideia era fazer um mestrado, sanduíche. E aí, quando veio, eu precisei tomar decisões mais rápidas. Então, foi quando eu estava fazendo o estágio dentro do LabGel, apareceu a oportunidade no final do estágio. Na verdade, não era final, era no final do semestre. O estágio ele continuaria. No final do semestre, uma pessoa me encontrou no LabGel, me indicou por trabalhar com gel e ser de engenharia agrícola. Por quê? Porque eles precisavam de alguém que pudesse montar mapas para fazer análise, né, dentro da Nova Agri. A Nova Agri, nesse momento, era uma empresa que investia em armazéns, transbordo, e para isso ela queria que alguém ajudasse a fazer essa inteligência de expansão do âmbito comercial. Então, usar um conhecimento de gel que ajudasse nessa expansão comercial. Então, coincidiu. Foi um amigo meu que trabalhou na Bung, que conhecia o meu diretor na época, né? Que hoje não está na Nova Agri, mas ele indicou, fui fazer a entrevista, e aí deu tudo certo. Eu fui contratado, eu só pedi um tempo para eu finalizar pelo menos parte do estágio, para não deixar os professores na mão, né? Até então eles tinham me colocado, eu não tinha completado pelo menos o primeiro ciclo desse estágio e precisava finalizar. E aí eu pedi um mês para ele me esperar, e eles me esperaram um mês. Então, a gente finalizou parte desse projeto, que era o SATVEG, né? É um sistema que funciona. Hoje, se você buscar SATVEG no Google, você vai ver, você faz um cadastro. É uma ferramenta, para mim, é fenomenal, porque eu até hoje utilizo, né? A área de crédito. E detalhe, quem está na Nova Agri, na área de crédito, também é um ex-aluno da FEAGRE. O Guilherme Buch, muito amigo, inclusive, da Karina. Então, o Guilherme é um dos caras que tem mais boas ideias da Nova Agri. Inclusive, ele ganhou o último prêmio de boas ideias dentro da área de crédito. Então, só para colocar, eu falei do SATVEG e falei do Guilherme, porque ele trabalha utilizando a ferramenta SATVEG também. Ele usa também geoprocessamento o tempo inteiro. Um dos projetos dele é usando o gel, e aí é uma ferramenta que você, através de NDVI, você consegue ver o perfil daquele pixel dentro de um talhão que você está, da sua área de interesse, que você está fazendo sua análise. Então, eu quero ver no espectro temporal se aquele pixel lá, em que momento que você tinha uma vegetação nativa, que aí você teve um pasto que depois virou uma área produtiva. Então, é uma ferramenta que eu uso, inclusive, quando eu ia visitar um produtor, antes de visitar o produtor, eu clicava num pixel da fazenda do produtor
E eu falava, eu tô vendo, o senhor planta aí já faz 5 anos, né? Ele olha para mim, mas como que você sabe disso? Eu falei, não, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue enxergar isso. Então, antes de fazer as visitas, eu marcava alguns pontos das fazendas onde eu iria visitar, já para eu me antecipar com informação do produtor. E qualquer coisa que você consegue antecipar ou consegue vincular uma coisa em comum, você quebra aquele gelo inicial, né? Então, era o que eu fazia. Eu sou sul-mato-grossense, então eu chego tomando tereré também, então facilita, porque no Arco Norte, ou o cara é paranaense, ou o cara é goiano, ou é mineiro. Lá para o norte não tem tanto gaúcho, o gaúcho é mais para o Mato Grosso. Tocantins, Maranhão, você tem muito mais paranaense. E você já chega tomando tereré, você já fala, você é da onde? Aí já começa, já quebra aquele gelo, e aí ele te recebe super bem. E aí, como eu falei, eu iniciei, fiz o estágio da Nova Agri, fiquei 6 meses, me formei, e aí eu fui efetivado, logo depois de me formar. Então, assim, todas as experiências durante a faculdade, inclusive as entrevistas mal-sucedidas, foram boas, mal-sucedidas do ponto de vista de não efetivação. Eu participei de umas 5 entrevistas. A CNPEM, eu lembro, me marcou muito a entrevista do CNPEM, que eu queria muito, e foi uma entrevista muito diferente, foi muito técnica. Então, a gente tinha que bolar fazer um cálculo hidráulico de motores em série, eu não lembro, motor paralelo. Bom, faz 9 anos essa entrevista, então eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que me marcou muito, porque por conta disso, foi muito técnica. As entrevistas como a da Nova Agri, não. O cara, a primeira coisa, Excel. O cara vai te colocar num Excel e vai jogar, vai falar, me faz umas fórmulas que eu consiga calcular isso, isso, isso. Aí você fala, nossa, se eu não souber Excel, fica complicado. Então, você tem que saber o mínimo das fórmulas. E isso me ajudou também. Prestação de serviço. A Nova Agri, como eu falei, trabalhou como prestação de serviço, a gente respirava prestação de serviço. E prestação de serviço é o que a gente estuda, né? Então, quando eu entrei, eu achei muito bom, maravilhoso, eu fiquei encantado, porque a gente tinha 10 filiais com perfis diferentes, armazém, transbordo e porto, cada um com seu perfil. E aí, essa interface, por mais que eu era do comercial, eu vendia aquilo que eu estudei. Então, assim, eu precisava, a parte que eu precisava entender sobre os processos de armazenamento de grão, de secagem, não é que você sabe tudo, mas me facilitava na hora de vender aquele serviço. Então, e aí, com esse conhecimento, eu conseguia focar todo o meu esforço na área comercial. Eu já tinha um pouco mais consolidado nessa parte de operação, eu só precisava entender o que eu precisava fazer para, de fato, prospectar. Então, aí sim, aí entrou muito de conhecer mercado, de buscar o máximo de informação. E quando eu falo máximo de informação, é você respirar aquilo. É você ler 3, 4, 5 portais por dia de notícia, assim, se empanturrar de notícia, porque as notícias, você fazendo alguma atividade ou outra, é onde você consegue acompanhar para onde o mundo está indo, né? Te ajuda muito. E aí, a gente foi aprendendo aos poucos o que era você vender. Então, nada mais um armazém, por exemplo, como todo mundo já sabe, você vai armazenar o grão para no futuro você expedir. Mas qual que é a questão? A gente era só prestador de serviço até então. Ou seja, o nosso foco era a conservação do grão, né? Então, nosso foco não era comercialização nessa hora. Nosso foco era comercialização de serviço. Então, o foco na qualidade do serviço.
Nesse momento, a gente conseguiu, a Nova Águia ela foi criada exatamente para tapar uma necessidade. Existia uma demanda imensa de armazenamento de grãos, e a Nova Águia nasceu por conta dessa deficiência. E era assim, imensa, era imensa, assim. A gente, quando montou os armazéns, os nossos armazéns não conseguiam suprir essa quantidade. A gente conseguia encher, só não enchia mais vezes o armazém por conta de logística e tudo mais, mas daria para encher 10 vezes, mas a gente geralmente era duas vezes e meio a gente enchia um armazém. E aí eu conto com milho, soja e milho, né? Você recebe, e aí você pensa, a gente está fazendo armazenamento de terceiro, então é um pool de produtos de vários clientes que você tem que entender com cada cliente quando que ele pretende expedir, você tem que ir negociando recebimento versus expedição, qualidade, para você, quanto que eu vou receber, para ver quanto que eu vou receber e com qual qualidade de cada um, para a gente conseguir repassar essa informação para a operação poder armazenar. Prestar serviço, em resumo, prestar serviço é mais difícil do que originar e armazenar seu próprio volume, porque você está prestando serviço para vários clientes que você não tem controle na expedição. Ou seja, se tiver algum problema de qualidade, você simplesmente é o responsável e ponto final. Então, é muito difícil. Prestar serviço, assim, só prestação de serviço é muito difícil. Então, nesse momento, eu tive essas interfaces muito voltadas para as tradings e revenda. Existia muito mais contratos longos, de longo prazo, de 3, 4, 5 anos, e com produtores, eram os produtores que entregavam para as trades, a trade entregava para a gente. Então, nosso contato com o produtor era menor nesse momento. Então, a gente conseguiu focar em sistemas, em relacionamento para as tradings. E aí a gente usava a gente recebia o treinamento de classificação, de armazenamento de grãos, tem professor de outras universidades que davam um treinamento lá para a gente. Então, e aí, como eu estava falando, o armazém, como todo mundo sabe, é isso. O transbordo, ele é um armazém em cima da ferrovia. Isso aqui é uma foto de um transbordo, é o nosso transbordo de Palmeirante. Então, se vocês olharem aqui é o tombador, aqui é o silo pulmão, aqui são os silos principais, e aqui é a correia transportadora que carrega dentro da tulha ferroviária, e o vagão carrega aqui embaixo. Então, é a própria Nova Agri que carrega o trem da VLI. Então, transbordo é esse. É um armazém em cima da ferrovia. E o porto, ele, diferente do armazém, você não tem tanto controle você não consegue fazer muito input, porque a ideia você não é ficar armazenado, é você receber, encher o navio. Então, lá você não tem aeração, você até tem termometria, né, que são esses cabos pendurados aqui, são cabos de termometria, mas você não controla muito, que a ideia não é ficar armazenado, a ideia é receber e expedir. Já no transbordo é uma mescla dos dois, você pode ficar armazenado bastante tempo, mas geralmente você gira, né? Enquanto o armazém gira 2 vezes, no máximo, o transbordo você gira 10 vezes. E aí o porto muito mais, o porto recebe um volume imenso. Então, aí foi a mudança que eu falei. Então, houve uma mudança de mercado muito forte, e a gente, da maneira que nós estávamos posicionados, já não estava mais sendo sustentável para o negócio da Nova Agri. Nessa época, houve um boom de crescimento de construções de armazéns gerais, de armazéns de produtores, porque houve, sim, uma liberação de crédito facilitado, era muito mais barato. Enquanto o nosso custo era 30 milhões de reais para construir, para o produtor era 3 milhões. Então, 3 milhões para um produtor médio não é nada, assim, não é nada. Ele constrói, é só fechar lá no banco e ele constrói, é o tempo de levantar. Essa foto aqui é um armazém pequenininho, mas já concebido para girar 3 vezes. Né? Os armazéns de produtores geralmente giram mais,
porque eles não têm todas aquelas normas de segurança, eles não têm tanto treinamento. O custo para um produtor, para girar um armazém de um produtor, é muito menor do que para uma trading girar um armazém. Por isso que você vê muito mais produtor tendo armazém do que tradings tendo armazém. Você não vê tantas tradings construindo armazéns por conta disso. É caro, custa muito caro. Para o produtor, ele consegue minimizar algumas coisas, principalmente pelo fato dele ter uma produção. Então, ele faz uma verticalização em toda a produção, ele tem o gado ali do lado, ele tem, atrás disso aqui, inclusive, tinha 1.000 hectares que ele estava abrindo, 1.000 hectares, 3 toneladas por hectare, 3.000 toneladas. Esse é um armazém de 3.000. Ele ia armazenar 9.000, então ele ia gerar 3 vezes. Então, tudo, contando com tudo que ele produz, ele se paga. E aí, aqui é uma construção do transbordo da VLI em Porto Nacional, que foi recente, e aí mudanças grandes, assim como um transbordo, uma fábrica, uma ferrovia, muda a dinâmica do lugar. Fábrica, principalmente, muda, assim, a agroindústria muda muito. Dá uma chacoalhada, assim, todo mundo se readequa. Então, por exemplo, a Impasa em Sinop, maior fábrica de produção de etanol. Quando a Impasa em Sinop se instalou, eles esmagam 20.000 toneladas por dia. Então, é imenso, assim. O gado que ele ia abrindo fronteira, agora ele desceu, ele está descendo. Parou de abrir fronteira. Por quê? Não compensa mais você abrir a área sabendo que você tem que abrir para o gado utilizar, você faz confinamento, né? Você não tem que abrir, você não bate em lei ambiental, então isso já te libera algumas portas. O outro ponto que você está próximo, né, ao alimento, então o gado ele precisa do composto, né, do farelo de milho, do farelo de soja para compor o confinamento. Então, quando o produtor faz a conta do confinamento, que aí ele tem que levar em conta que se ele tiver o confinamento numa área cara, né, num lote caro, por exemplo, terra em Sinop é um dos lugares mais caros do Brasil hoje. Mas com confinamento, a conta fecha. E aí ele está próximo do alimento, ele não tem que gastar muito com esse translado. Você não gasta dinheiro e você não gasta tempo. Então o gado, essa dinâmica do gado e cada vez mais está voltando. Agora está tendo mais confinamento e essa expansão diminuiu. Então, para a gente fica feliz porque tem menos impacto ambiental. Por quê? Por exemplo, a Nova Águia, ela leva muito a sério isso por conta de ser da Toyota. A Toyota tem que ser ferro e fogo em todas as questões, principalmente ambientais. Então, a gente é um dos mais chatos no crédito. Para passar no cadastro, o cara, se tiver qualquer empecilho, ele vai ficar. Ele não vai passar e a gente não vai correr o risco de comprar de um cara que tem uma moratória. Então, assim, nesse momento, o nosso foco virou das trainings para o produtor, né? A gente viu que os produtores estavam mais capitalizados, criando armazém. Inclusive, quando a gente fazia conta, a conta já não fechava, a capacidade de armazenamento estava maior do que a produção, então significa que ia ter armazém vazio, e teve muitos armazéns vazios, e aí houve esse boom muito rápido. Eu não sei se os produtores também, a maioria era armazém de produtor, então não sei se eles realmente se dedicaram a fazer essa conta, e aí teve uma dificuldade de você rentabilizar o ativo. Né? 3 milhões de reais você precisava se pagar também. Oi, Ricardo, nesse momento... Oi? Eu tenho uma dúvida aqui, a Karina. Você está falando nessa questão de armazenagem, né? O que a gente vê na literatura é que sempre há um déficit de armazenagem, que esse é um problema de comercialização. E aí aqui você está falando que os produtores eles estão tendo essas armazenagens, e aí quando você fala que teve armazenagem sobrando, você está falando desse ano 16, 17. Isso. E assim, isso são especificamente em regiões, entendeu? Ah, tá.
E a minha outra pergunta, aí você já pode juntar tudo, é que a gente vê que há um novo desenvolvimento de armazenagem que eles chamam de condomínios rurais, né, onde os produtores se unem e fazem esses armazéns em comum. Eu queria saber se você vê isso no campo, né, se você já viu, se você pode comentar um pouco sobre o funcionamento dele, o que você acha que é diferente do armazém, né, do próprio proprietário ali, que ele é unitário apenas dele, individual, se você acha que isso é um ganho, e se essa questão da armazenagem que está sobrando, né, a gente sabe que, assim, que para o médio produtor é fácil pegar e construir, né, mas o que a gente vê atualmente é que não, é que está faltando, então eu estou curiosa para saber essa diferença, por que você acha que tem essa diferença? Beleza. Não, é ótimo você ter perguntado isso, porque na pós, inclusive, houve uma discussão, a gente estava discutindo sobre isso, e aí eu vi uma pessoa defendendo, assim, a ferro e fogo um ponto de vista. Aí eu falei, desculpa, você trabalha com o quê mesmo? Quando eu fui saber, ele era de uma empresa de investidor, então ele estava meio forçando para tentar vender para os produtores que estavam na pós. Então, assim, sem defender nenhum dos lados, existe assim, quando você faz uma análise de déficit de armazenamento de grãos, primeira coisa, é muito dinâmico. Então, do que você está falando de um ano para o outro ano pode mudar muito rápido. Assim, depende muito das linhas de crédito. O governo tinha cortado até pouco tempo atrás e os produtores estavam forçando para liberar de novo as linhas de crédito para a construção de armazéns. Quando libera essas linhas, existe um boom muito rápido de construção. Então, e isso foi uma foto nesse momento. O Mato Grosso é o maior estado que ele produz, assim, 10 vezes mais do que o Tocantins. Então, ele é 10 Tocantins. Então, o que acontece, por exemplo, no Tocantins, que era o principal corredor da Nova Agri, era muito diferente para o Mato Grosso. O Mato Grosso existe, sim, um déficit de armazenamento de grãos muito grande, até hoje. O problema é fechar a conta. Você construir armazém, ok, só que você precisa encher com soja e milho. Só com soja ou só com milho a conta não fecha. Esse é o problema. Então, por exemplo, exemplo prático, nós temos 3 grandes armazéns na Nova Agri. Os 3 são de 90 mil toneladas. Praticamente, já acabou a safra. A gente recebeu 1/3 da capacidade do armazém. Existe déficit? Não, não tem. Porque a Nova Agri, ela presta serviço e ela compra soja. Ou seja, ela tem as duas opções. Ela tem a opção de comprar aquela soja, ficar num contrato fixo ou a fixar, ou prestar serviço. Você deposita nessas condições, você pode vender para a gente ou vender para uma outra trade. Por que o produtor não quer? Porque ele não quer pagar pela tarifa de armazenagem. Entendeu? Existe o custo. Então, a conta, quando eu falo que a conta não fecha por conta disso. Para que a conta feche para a gente tem que colocar pelo menos o custo da operação. O produtor está pedindo num valor que vale menos do que o custo, sabendo que a soja está valendo muito mais. Então, assim, do ponto de vista do produtor, ele está num momento de extrema capitalização, ele está realmente ganhando muito dinheiro agora. Só que ele quer sempre ganhar e não quer perder, como toda pessoa. Mas, assim, a falta de armazenamento você tem quando, por exemplo, a gente conseguiu receber a soja, sobrou espaço. Vai ter espaço para o milho? Não. Não vai ter espaço para o milho, porque a soja, ela não sai. Agora a gente vai ter que forçar essa soja a sair do armazém. E quando que eu digo forçar, é você tirar essa soja antes do momento que você tinha feito a conta de compra. Quando você precificou essa soja, você precificou ela retirada, vamos supor, 30/6. Vamos tirar essa soja 30/4, 15/5, entendeu? Então, a gente vai ter que pagar para essa soja sair. A gente vai pagar pelo um frete mais caro para essa soja sair.
E aí vai ter que, toda a parte logística vai ter que se readequar para que a gente consiga transitar até o porto com essa soja, ou até uma fábrica. Então, o problema é custo, entendeu? Para você abrir espaço para o milho já não é milho safrinha, tá? É milho safra. O volume de milho é imenso. Para vocês terem noção, a gente compra, no Mato Grosso, enquanto a gente consegue comprar, por exemplo, um contrato lá de 30 mil, na soja a gente consegue comprar 100 mil no milho. Toneladas, eu estou falando, por exemplo, não é reais, 100 mil toneladas. Então, o volume é muito maior no milho. E aí sim, aí você fala, as fotos que você vê são fotos de milho armazenado no ar. Mas por quê? O produtor, às vezes, tem a opção de armazenar no armazém geral, vender para uma trade, ou armazenar no silo bolsa, ou outros tipos de armazenamento. Mas para ele, é custo. Ele sabe que no meio do ano não chove lá nessa região. Então ele vai armazenar, ele limpa, seca e armazena exposto. Tem risco? Tem. Ele toma o risco, entendeu? A gente, da mesma forma que para a gente armazena em silo bolsa. Existe o risco de armazenar em silo bolsa? Existe. Por quê? Basta um gavião pousar em cima do silo bolsa e levantar voo. Rasgou o silo bolsa. Entra rato, acabou, entendeu? Então, você perdeu toda aquela bolsa e ali você tem armazenado 180 toneladas. 180 toneladas hoje vale quase 500 mil reais. Então, é isso. É custo, a questão é custo. Mas no Mato Grosso, sim, se você contar o estado, ele tem um déficit de armazenamento de grãos. Nos outros estados é um pouco menor esse déficit. Por quê? O Tocantins, ele praticamente não tem uma safra muito forte no milho. Então, o foco é a soja, né? No Mato Grosso, o foco é nos dois, porque hoje o milho vale muito, né? Com as fábricas de etanol à base de milho, então o milho se valorizou mais ainda, exportação, mercado interno. Então, isso foi a mudança que eu falei que houve. E aí, falando, já aproveitando, pegando esse gancho de mercado interno. Então, em resumo, mercado interno é a venda para o mercado interno. Então, eu aprendi a ser vendedor de grãos, soja e milho. Eu não mexia com outros produtos, então eu não mexia com farelo, eu não mexia com óleo, só soja e milho, porque até então era o que a gente fazia. E você ser vendedor não é... Às vezes, até esse termo ele é um pouco pejorativo, assim, porque você aprende muita coisa. Você tem que entender sobre... Opa, tem uma pergunta aí. Desculpa, deixa eu ver aqui onde que eu leio. Ah, tá, beleza. Já aproveitando, eu vou... Pode me interromper sempre. O maior problema é o custo da operação de armazenamento e logística, tá? Então, assim, para você conseguir, por exemplo, captar esse milho que vai ficar sendo armazenado, exposto, né? Vai ter volumes abertos. Você precisa antecipar o carregamento da soja. E aí você tem que ver se, primeiro, tem possibilidade de se carregar essa soja, ou seja, fisicamente a gente consegue antecipar esse carregamento, vai ter caminhões disponível, vai ter espaço na ferrovia, dentro do seu contrato com a ferrovia, e no porto, vai ter espaço no porto? Depende do volume, né? E aí, beleza, você viu que você consegue encaixar, tem caminhão, só que você vai pagar mais caro, tem ferrovia, porque a ferrovia, por algum motivo, ela está ansiosa, e que geralmente não tá? A ferrovia sempre tá no topo. E os portos? Depende também do porto. Por exemplo, o porto de Itaqui, que é o nosso principal corredor, ele duplicou a capacidade dele. Então, agora, duplicou. Então, assim, não existe mais aquela lentidão. A gente precisa mandar volume para lá, de qualquer maneira, porque enche o navio em 2 dias. Então, e o navio é 60 mil toneladas, né? Então, você consegue encher 30 mil toneladas por dia. É um armazém nosso do Tocantins por dia, sendo armazenado, sendo carregado. Então, no final das contas,
custo de construir o armazém e também o custo de você forçar essa retirada, entendeu? O produtor, qual que é a tendência? A tendência é a gente ficar mais parecido com os Estados Unidos. Durante a faculdade, os professores já falavam isso, e de fato, isso vem acontecendo. O produtor cada vez mais, ele está se capitalizando, né? Tem essas, como a Karina falou, tem a questão dos produtores fazendo esses consórcios, cooperativas, e aí quando eles se unem, eles têm mais poder de compra e poder de venda. Então ele pode comprar, se algum produtor tiver algum problema financeiro, o grupo supre esse problema financeiro, eles se adequam. Com volumes grandes, vamos supor, grupos geralmente têm 30 mil, 50 mil toneladas fazendo uma venda. Isso é muito volume para qualquer trading, né? 50 mil toneladas, você tem um poder de negociação. E aí você consegue judiar, vamos dizer assim, das tradings. Então, você consegue pegar o máximo de margem possível da trading. Quase que ele compra no 0 a 0. Então, é esse poder que os grupos, cooperativas e os consórcios conseguem. E então, no final das contas, é assim, o mercado ele está cada vez mais tendo armazéns de produtores, na mão dos produtores. A ideia, inclusive, da Nova Agri é que, nesse mercado de construir armazém para operar, cada vez está ficando mais difícil, as margens vão ficando mais pesadas. Você operar um armazém, você tem muitas regras de pessoas, de treinamento, custa muito caro fazer isso. Por isso que o produtor não tem tanto treinamento. Você chega num armazém de uma empresa, você tem todo aqueles treinamentos de segurança, quando no produtor não tem, no produtor o motorista pode entrar lá de chinelo, no armazém de uma trade, geralmente ele entra de bota, tem que entrar de chapéu, então todo mundo... Custa muito caro, tudo isso é tempo e dinheiro. Então, por isso que a tendência cada vez mais é que os produtores construam armazéns. Ele construindo, ele tem um poder de venda. Então, ele vende no momento que ele acha que ele vai ter uma rentabilidade maior, entendeu? Ele não fica preso à condição de colheita. Quando o produtor ele está colhendo, ele precisa armazenar de qualquer forma. Ele precisa limpar e secar. Quando ele limpou e secou, diminuiu a pressa. Aí sim, aí ele pode vender no momento que ele quiser. Ele só não pode ficar armazenado, ele não pode colher e ficar um dia a carga dentro do caminhão, você não perdeu a carga, mas você avariou a carga, entendeu? Então, a pressa é tirar rápido e, de preferência, ele sair da lavoura e andar o mínimo possível para pagar o mínimo possível de frete. Então, se o armazém estiver dentro da fazenda, ele vai pagar quase zero, né? Então, a ideia é que os armazéns estejam mais próximos das lavouras. No Mato Grosso foi um processo natural, por quê? Áreas grandes, planas e contínuas. No Tocantins, Maranhão, não é plana, não é contínua, então é o oposto, entendeu? Mato Grosso, pluviosidade garantida e recursos hídricos, é muito mais fácil do que no Tocantins, no Maranhão, entendeu? Deixa eu ver aqui, teve mais um. Os produtores não têm a mesma legislação de segurança que as trades ou a fiscalização que é diferente? A legislação é a mesma, a fiscalização que é diferente. Geralmente, as empresas elas são multadas para servirem de lição, assim. Por que as empresas são multadas? Porque é muito mais fácil você fiscalizar um armazém de uma empresa que fica no entroncamento ou fica na rodovia, do que você ir até o armazém do produtor lá no meio da lavoura. Então, geralmente eles pegam as trades que estão com os armazéns mais de fácil acesso para poder, se tiver algum problema fiscal tributário, multa. Não está respeitando alguma lei, multa. E aí isso serve de exemplo para as outras. Na teoria, deveria servir. O ideal era que todo mundo respeitasse, né? E as tradings, para que elas sejam sustentáveis,
por mais que no começo alguém tenha pisado na bola, por exemplo, a ADM já fez algumas coisas muito tempo atrás, há 30 anos, mas assim, eles corrigem com o tempo. Então, eles vão corrigindo com o tempo esses erros. Todas cometeram alguns erros, assim, mas eles vão sendo corrigindo para ficar sustentável. Mas é muito mais difícil, de fato, você conseguir monitorar armazéns de produtores. Tributação, fiscalização, é outra coisa, porque você tem armazéns pulverizados, né? Você tem muitas unidades armazenadoras. Então, falando um pouquinho aqui do mercado interno. Então, nesse momento, a gente teve que aprender do zero mesmo, muda muito. A gente saiu num cenário de armazém geral, que era muito focado na operação, a gente vendia uma operação, e a gente começou a falar mais de mercado. Então, aqui nesse momento, a gente já tinha mapeado os produtores, o que facilitou muito, mas a gente precisou ter outras áreas nos suportando. Então, por exemplo, criou-se a área de inteligência de mercado, né, o BI. Inteligência de mercado, ele te dá todas as informações. Oferta e demanda internacional, estoques internacionais, start de uma fábrica ou de um conjunto de fábricas em algum país. Então, construiu, sei lá, abriu um conjunto de fábricas na Ucrânia, sei lá, estou chutando qualquer coisa. E aí mudou essa dinâmica. A Ucrânia é um produtor forte de soja. Então, aquela soja que era exportada agora não vai ser mais exportada, ela vai ser esmagada internamente. Ou seja, já mudou o cenário, já saiu o volume da Ucrânia. A Argentina, por exemplo, o foco da Argentina é esmagamento. Sei lá, mas se a saúde das fábricas, das agroindústrias da Argentina começarem a sucumbir, esse produto pode virar exportação. Ou seja, você vai ter muito mais produto no mundo. E aí, por exemplo, a China viu que ela estava muito dependente do Brasil, em termos de proteína. Então, a soja brasileira ela tem uma premiação maior pelo teor de proteína em relação à americana. Ela falou, puxa vida, eu tenho que tentar, de alguma forma, depender menos do Brasil. Então, ela buscou outros produtos alternativos, como a mostarda canadense, e para dar essa proteína alternativa para tentar depender menos do Brasil. Então, a gente tem que estar ligado também nessas mudanças. Porque mudou ali, puxa, nossa soja vai começar a valer menos. Valendo menos, a gente tem que começar a mudar também, internamente. Talvez, sei lá, construir mais agroindústria para esmagamento aqui dentro e fazer a exportação. Hoje, a China ela não tem interesse. Por que a gente faz produto in natura? Porque eles não têm interesse nenhum do produto já manufaturado. Eles têm a indústria para isso. Então, se você tentar forçar eles a comprarem, é mercado. Eles vão falar, não tem interesse. Da mesma forma que eles precisam, a gente também precisa vender. Senão, você vai começar a ter um descompasso. E qualquer coisa que tenha um descompasso muito grande, ou uma demanda muito grande, ou uma oferta muito grande, é ruim, né? Você tem que ser aos poucos, né? Por exemplo, o câmbio, quando dá essa estilingada muito grande, no começo até bom, o produtor vai crescer no olho, mas chega um momento que começa a ficar insustentável, como está sendo a situação hoje dos avicultores, né? Eles não estão conseguindo pagar pelo milho está muito caro. O milho é balizado exportação também. Então, fica caro produzir. Então, vai ter um descompasso, você pega a cadeia do agronegócio como um todo e alguma coisa vai desequilibrando, né? Então, como eu falei, a gente começou o mercado interno na Novagri sem ter esse conhecimento. Inclusive, o nosso gerente, na época, também não tinha esse conhecimento. A gente teve que estruturar, fazer todos os processos, as planilhas, começar tudo por planilha, como fazer os cálculos. Eu vou fazer a precificação da soja. Tá, beleza. O que é a precificação da soja? Como que eu vou precificar? Até então, a gente já tinha entendido quem eram os nossos clientes, como que a gente abordaria eles. Mas
a gente precisava entender todas as ferramentas de mercado. E aí o que eu tô falando é isso que eu coloquei. Os conceitos de hedge, a venda futura, destrinchar os custos envolvidos na operação, e aí todo aquele cálculo para você precificar. E aí você, vou precificar e comparar, trazer aquele preço lá de Chicago para o interior do Mato Grosso, o interior do Goiás, e aí eu precisava entender todos esses custos, custo de logística, custo de porto, custo de perda, prêmio, Chicago, o que tudo isso era, né? E aí montar, depois que a gente entendeu o que era isso, a gente precisava criar uma definição de metas e margens, né? Então, foi isso que eu coloquei, deixa só. Deixa eu passar o próximo aqui. Bom, então, entendendo um pouquinho do mercado, né? O que a gente, como eu já falei, a gente precisava entender o básico, que é entender oferta e demanda, corredores, e aí os custos relacionados nessa produção, nessa cadeia, e aí que entra. A logística, ela está intimamente ligada. E, inclusive, o custo rodoviário, por exemplo, hoje, ele é o mais pesado de toda a precificação da soja. Mas tem como diminuir isso? É mercado. Você pode até substituir pela ferrovia. A ferrovia, ela tem uma gordura para queimar, mas ela não quer queimar a gordura. Por isso que quando se compara o custo ferroviário e rodoviário, o ferroviário é pouca coisa mais. Eles poderiam ser assim. E só que não tem interesse. A partir do momento que cria-se concorrência, aí, ok. Por exemplo, pegar um exemplo prático. A VLI, ela dominava o Norte-Sul, onde a gente está instalado, o principal corredor nosso. Existia um tipo de tratamento para o cliente, para a gente. A partir do momento que houve a concessão dessa concorrência da ferrovia com a Rumo, né, a concorrente, mudou o tratamento, mudou tudo, mudou preço, mudou tudo, porque criou um concorrente, mudou o mercado. Então, aí, ou seja, você tem que estar por dentro do que está acontecendo no mundo, nessas negociações, e também estar por dentro dessa inteligência de mercado. Formação de preço. A formação de preço, gente, é isso que a professora Andréa faz. Se vocês puderem absorver, assim, tudo, perguntar, entender e ler muito, é uma coisa que eu não tive na faculdade, eu aprendi, infelizmente eu não tive essa disciplina, eu aprendi com curso, aprendi na prática, e agora eu estou fazendo a pós de novo, reforçando esses conceitos. Não é tão simples assim, para quem pega a primeira vez, porque você tem que entender todos os conceitos mesmo, para você não basta você chegar no cálculo, você tem que entender o conceito primeiro. Entender o conceito, o que é Chicago? A Bolsa de Chicago foi criada assim, 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 os produtores levavam a saca da soja em Chicago, negociavam, depois mudou. Então, toda a história precisa ser entendida para que você consiga trazer esses conjuntos de conceito. Os tipos de contrato, né? O que significa falar em Chicago, BMF para o milho, você falar de prêmio, de marcação a mercado, né? Esse MTM, aqui a marcação diária a mercado, são conceitos muito importantes e diários. E aí você falar de saldos e swap. Então, assim, você tem um volume lá que não é estático. Você comprou para executar, liquidar esse contrato. E o que é liquidar? Liquidar é entregar. Então, eu vou entregar esse contrato. 30/4, pagamento 72 horas pós-entrega. Então, ou seja, pagamento no mesmo dia. Quando a gente está precificando, a gente coloca pagamento junto com a entrega. Ou pode fazer a entrega agora, pagamento depois, pagamento agora, entrega depois. Então, depende muito do tipo de contrato que você está levando. Uma vez fechado esses contratos, não significa que está estático, né?
não é estático. Você pode mudar. Eu comprei esse volume, eu comprei essas 60 mil toneladas para o navio de Aratu, na Bahia. Mas hoje o preço que a fábrica da Granol em Porto Nacional está pagando muito mais frente à paridade de exportação. E aí, como o tal da marcação é mercado, é assim, aquele preço que valia lá atrás, você já executou. A marcação a mercado significa assim, todo dia você faz o fechamento do seu mercado. A empresa faz o fechamento. Então, todo dia ela vê quanto de volume foi comprado, a que margem foi comprado e liquida. Então, putz, nesse dia eu perdi tantos R$1.000, nesse dia eu ganhei tantos R$1.000, todo dia marcando o mercado. E aí, quando você vai vender, você está vendendo naquelas condições, mas naquelas condições de entrega, mas com o mercado de hoje. Você já não pega o mercado lá atrás. Você compara com o que você pagou. Putz, eu comprei a tanto, vou vender a tanto, né? Eu estou ganhando, eu estou comparando duas coisas com um tempo muito grande, mas que você já marcou o mercado. Então, você não faz o quanto você perdeu no tempo, e sim naquela foto do hoje com a foto lá daquele dia. Então, e aí você fala, putz, eu vou trocar, eu vou pegar essas 60 mil toneladas, cancelo o contrato, pago a multa que tiver que pagar, que hoje vale a pena eu entregar na fábrica. Então, depende, Ricardo, tudo é conta. Né? Ricardo. Oi? Por exemplo, se eu faço um contrato futuro, você vai lá e faz um contrato futuro. Aí, por exemplo, o caso que você falou da China, você está lendo lá, você viu que vai acontecer alguma coisa. Como que é esse processo? Vocês tendem, tipo, vamos vender tudo agora? Ou qual que é o pensamento? Na verdade, assim, existem várias áreas com cada função, né? Então, por exemplo, a área de inteligência de mercado, ela traz e modela informação. A área de trading, ela vende navio. Ela vende navio, ela entende de custo portuário, ela consegue fazer trocas FOB, então consegue vender. Meu navio consigo entregar essa soja que estava para o meu navio para um próximo navio, ou vice-versa. Você ajuda o seu concorrente, mas depois no futuro você vai ser ajudado, e você entende a dinâmica do mundo. Então, se surgir alguma novidade lá de fora, ela é compartilhada, rapidamente essa informação vem, as empresas, elas pagam, hoje existe um portal principal de informações, que é a Reuters. Basicamente, todas as empresas usam a Reuters. Existem as outras, mas a Reuters, de fato, ela gasta muito dinheiro buscando informação. Então, é mais em tempo real as informações que vêm dela. Custa caro, não adianta você buscar, se você não paga uma plataforma para você pegar essas informações. Essa informação chega, ela é compartilhada para a equipe. Então, por exemplo, em São Paulo, existe uma mesa, eu sou da mesa de grãos, na mesa de originação de São Paulo. Só que cada pessoa tem uma função. Hoje, eu não olho especificamente precificação, eu olho produtos. Então, tem uma pessoa, um gerente, e acima dele tem um diretor. Essa informação vem, ela é compilada por cada área, inteligência de mercado monta. Surgiu uma coisa aqui que vai mudar, eu acho que vai ter um impacto. A área faz uma análise, as outras áreas fazem uma análise do ponto de vista de cada um, e isso é compartilhado. Então, a gente tem reuniões, 2 reuniões por semana para falar sobre esses assuntos. Então, tem reunião de planejamento e reuniões de inteligência de mercado. Nela, as pessoas compartilham informações. E aí, como eu falei, cada um dá do seu ponto de vista e sua análise. E aí, o pessoal da originação, que é do campo, né, eles passam como que está em cada sua região. Putz, aqui a minha região está pedindo tanto, a minha região está pedindo tanto. Aqui os produtores não querem vender, eles viram que vai abrir uma fábrica aqui, eles estão esperando essa fábrica sair, porque, sei lá, vamos supor, a entrega é daqui 30 dias e vai mudar a dinâmica, então eles seguram. Então, existem várias informações, e aí cada área traz a sua análise em cima dessas informações, entendeu?
E aí a gente tem hoje, a Novag não tinha, mas agora a gente abriu escritórios em alguns lugares. Então, a Novag, ela vai ser a base da Toyota para foods, para alimentos. Então, hoje a gente tem uma pessoa dedicada em Montevidéu e tem uma pessoa dedicada em Buenos Aires. Então, um ali na offshore, que a gente tem em Montevidéu, e uma pessoa na Argentina. E cada um traz também seu ponto de vista. A gente tem uma pessoa também nos Estados Unidos. Então, a gente compila essas informações nessas reuniões e já traz as análises de cada um, entendeu? E aí, acima disso, a gente consegue determinar o nosso posicionamento. Eu vou trabalhar long, vou trabalhar short, né? Ou seja, vou trabalhar com muito produto, vou trabalhar com pouco. Por experiência, o equilíbrio está entre você ter ativos, mas não ter muito ativos, nem ter pouco ativo. Muito ativo, sei lá, uma Bung da vida, tem muitos armazéns. Beleza, mas ao mesmo tempo você tem um custo muito alto, entendeu? Então, você ter 0 ativos, né? A Gavilon, por exemplo, ela tem 0 ativos. Praticamente logística pura e comercial, principalmente logística. Só que, ao mesmo tempo, você perde um pouco da arbitrariedade. Se você não tem ativo, significa que você não está armazenando você próprio. Quem está armazenando são os produtores ou armazéns de terceiros. Então, se você quiser forçar a retirada, você vai ter que pagar mais. Se o produto está no seu armazém, você tem essa arbitrariedade de conseguir tirar na hora que você quiser, entendeu? Então, e aí, entendendo essa parte do mercado, e aí depois que a gente entende a formação de preço, a gente vai para os processos, entender como que a gente organiza dentro da empresa, né? Que nem a gente começou por planilha, agora a gente está indo para a fase quer dizer, a gente já foi para a fase de sistemas. Então a gente teve que começar por planilha, montar um monte de fórmula, amarrar tudo, saldo. Puta, eu estou vendendo um saldo que eu não posso vender 2 vezes. Estou vendendo um saldo que eu fiz uma mudança, fiz um swap. Esse saldo que estava aqui para esse navio, agora ele está para esse navio. Eu não posso mais vender ele. Então, essas amarrações a gente teve que fazer via planilha na primeira fase. E aí, para que depois que a gente tivesse maturidade de ter feito o negócio, aí beleza, agora a gente vai passar para o sistema. Só que para passar para o sistema também, você vai ter que fazer aquele gerenciamento do seu projeto, colocar todas as suas demandas, fazer teste, isso leva mais de ano. Eu estou num projeto que está há 3 anos elaborando um sistema, então não é do dia para a noite. E aí a gente fica o tempo inteiro monitorando competitividade, e o tempo inteiro que eu digo é o tempo inteiro, é tipo 24 horas por dia. O mercado abriu 10 da manhã, fechou às 4 da tarde, informação. O produtor está pedindo, a gente não fala em sacas, tá? A gente não fala assim, o produtor está pedindo R$180 aqui na minha região. O produtor está pedindo 50 acima. O produtor está pedindo, o que é esse 50 acima? Bushel. Então, assim, a gente só fala na linguagem, tudo conversão de unidade, né? Você trabalha numa mesma unidade que ele está pagando na paridade de exportação. Então, você leva aquela informação local para uma informação no porto, que facilita você ter, em diferentes locais, você consegue levar aquele preço. Então, no final das contas, você está monitorando o tempo inteiro. Hoje, a Novag tem 50 pessoas colocando no chatzinho aqui as informações de quanto que os produtores estão pedindo. E aí, lógico, os comerciais, além deles reportarem isso, eles passam para o produtor, olha, infelizmente, nesse momento eu não consigo te pagar, eu consigo te pagar tanto. E aí o comercial também, ele tem que traduzir, ele não vai falar, olha, nesse momento eu estou te pagando 50 acima. Não, isso jamais pode falar, senão ele está abrindo a conta. Então ele fala, não, nesse momento eu consigo pagar para o senhor R$150, o produtor está pedindo 155. Então, você fica o tempo inteiro. E aí, isso que eu falei aí do mercado, ele é dinâmico, ele é extremamente dinâmico, muda
diariamente, a gente tem que estar lendo o tempo inteiro. Eu, por exemplo, meu trabalho, ele é muito independente, né? Hoje eu trabalho como analista comercial, mas eu reporto direto para o vice-presidente. Então, eu não tenho muitas pessoas acima de mim, então me facilita muito. Tanto que hoje ele me deixa à vontade, Ricardo. Você toma as rédeas. Então, assim, e trabalhar dessa forma é uma delícia. Não tem assim, eu já tive duas pessoas que eu respondia, e hoje eu estou respondendo direto pro diretor comercial, é outra coisa. Assim, ele, ao mesmo tempo que ele não tem tempo, ele te dá liberdade, né? Então, isso é muita a experiência. E aí, hoje, o que eu faço, né? A última atividade que eu fiz, que eu tenho feito hoje, é tentar transformar... desculpa aí o barulho da criança aqui. Quem tem filho faz um barulho a mais. Então, hoje, o que a gente faz? A gente traz algumas coisas novas, a Nova Agri tem mudado bastante, a gente tem várias pessoas trabalhando em várias frentes, e pelo menos é o meu perfil. Eu tinha um perfil durante a graduação que eu não conseguia me encaixar numa área específica. Tinha assim, das cinco áreas da Nova Agri, da FEAGRI, qual que você gosta? Eu falava, putz, eu gosto das 5. Então, é bom e ruim, né? Ao mesmo tempo que você não sabe o que você quer, você gosta de todas. Então, onde você for, você vai gostar. Eu gostava de todas mesmo. Gostava de máquina, gostava de comercial, gostava de gel, gostava de tudo. Lógico, tem alguma coisa mais que você tem um pouco mais de afinidade, né? Eu acabei indo para gel mais por ter afinidade pelos professores. Eu gostava muito de máquinas. Eu não tinha tanta afinidade de máquinas, eu não busquei muito máquinas. Eu busquei mais a área de gel. Então, hoje eu tenho pego ideias... Ô, Ricardo, é que eu não estava lá, senão você ia gostar mais de logística e comercialização. Exato. Exatamente. Se eu pudesse passar para vocês o quanto isso é prazeroso de saber, assim, que onde você estudou, hoje você tem isso, onde os alunos conseguem ter essa oportunidade, é espetacular. Então, aproveitem, porque custa caro fazer esses cursos, custa caro. Quando os cursos, eles são muito rápidos, então, 2, 3 dias, ou se não uma pós, mas a pós também vai ser 1, 2 matérias na pós. Então, é muito curto o tempo, é muito acelerado, você tem que absorver aquilo muito rápido, e aí você não tem ninguém para discutir, então você aprende muito sozinho. Então, aproveitem. Realmente, o que eu falei com a Andréia aqui, o curso é uma coisa assim que eu acho que tem muito mais afinidade com a nossa formação de engenheiro agrícola ou com engenheiro agrônomo, né? Mas eu vejo muita gente de comércio exterior, administração de empresa, fazendo o papel de um comercial, de uma pessoa da logística, né? E aí eu falo, puxa vida, não é possível, né? Ou engenheiro de produção, cara, isso aqui é o que a gente... Vários conceitos sobre agricultura, agronegócio, mercado, armazenamento de grãos. Não é possível que alguém que seja formado em comércio exterior ocupe o nosso espaço. Desculpa, mas não dá, a gente não pode aceitar isso. Tem que entrar, entendeu? E aquele negócio, né? Até falei com o André, aquele negócio de aquele jargão, assim, puta, tem que continuar estudando, cara, isso aí não tem jeito, tem que continuar estudando. Se você quiser ficar para trás, beleza, você não estuda. Já é muito difícil você concorrer com... As pessoas que eu trabalho estão no nível muito alto, assim. Todos falam 3 línguas, entendeu? Meu diretor tem 42 anos, ou seja, ele é muito pouco mais velho que eu, 7 anos mais velho que eu, então, assim, você não pode nem se comparar. Se você se comparar, você se joga da ponte, entendeu? Eu não tenho esse problema, porque eu falo, puta, eu olho para o que eu fiz.
Não porque o que eu achei que eu poderia fazer, senão você vai ficar derrapando. Então, você tem que tocar. Toca o barco, estuda, continua estudando. Ah, mas é chato. Cara, agora eu tenho que estudar, tenho que cuidar de 2 filhos e de família. Então, era um pouco mais fácil antes. E colocar dinheiro em casa. Então, assim, aproveitem, porque é lógico que, putz, durante a faculdade eu levei mais tempo do que eu gostaria. Levei, tomei bomba, mas você não pode criar pré-conceitos, entendeu? Sobre, puta, eu devia ter feito isso, faz, entendeu? Só faça. E um negócio que eu aprendi trabalhando na empresa. Começou um negócio, por mais que fique meia boca, finalize, entendeu? Começou um projeto, entrega o projeto. Tem um prazo para cumprir, entrega dentro do prazo, mesmo que fique meia boca. É melhor entregar meia boca do que não entregar nada. Então, essa última atividade que eu faço hoje, eu aproveitei um espaço que tinha dentro da Nova Agri de inovação. Assim, eu não vi ninguém buscando, eu falei, putz, conversei com o meu diretor, falei, cara, tá na hora da gente entrar para esse negócio de tecnologia. A gente precisa focar mais no marketing, né? Eu acho que a gente faz pouco marketing. E aí, a gente começou a fazer uma operação, que é essa operação comercial de troca de grãos. Essa é legal de vocês escutarem. Hoje a gente entrega caminhonete para produtor. O produtor paga em grãos. Quem faz mais isso? Ninguém, só a gente. E aí, isso aqui eu consegui desenvolver com algumas pessoas da Toyota, do grupo Tsusho, que é dono da Nova Agri. E, cara, é uma coisa muito legal. Putz, mas como que você vai fazer? Você descobre. Você faz fluxograma, usa o Visage lá para fazer os fluxogramas. Se aprende, entendeu? Você vai aprendendo. A bagagem que eu tive da prestação de serviço do mercado interno me deu todo esse conhecimento comercial, me facilitou. Aí eu falar, putz, mas tá fácil, é só a gente fazer assim, encaixar com um contrato, fecha aqui, combina a data. Né? Então, assim, é possível. Inclusive, eu já estou indo buscar outros barters. Mas você vai fazer barter de insumo? Barter de insumo, não. Barter de insumo já tem um monte fazendo, entendeu? Eu quero alguma coisa nova, não insumo. A Nova Agri nem tem intenção de mexer com insumo, porque insumo precisa ter uma capilaridade muito grande. Você precisa ter representantes comerciais técnicos, né, agrônomos, no campo. Custa caro, né? Então, assim, não é ideia. E a ideia é você fazer assim, nosso aplicativo, a gente está com um aplicativo para entregar, já vai estar na Apple Store lá. Então, é para o produtor o nosso produtor usar o aplicativo e ele conseguir, puta, eu mandei aquele caminhão, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se esse caminhão já chegou. Puta, já chegou, classificação, avariado, impureza, umidade. Beleza. Deixa eu ver o mapa de calor do meu talhão aqui. Aí ele vê no talhão dele quanto que está o avariado. Mapa de calor, ou seja, por cores quentes e frias, ele vai conseguir ver o quanto está avariado em que ponto do talhão dele. Então, assim, dentro do aplicativo. Eu quero fazer uma pedida aqui, R$150, saque, entrega tal dia. Faz pelo aplicativo. Quero acompanhar a posição dos meus contratos, a entrega dos meus contratos, pelo aplicativo. Eu quero ver uma promoção uma promoção do barter. Eu sou a pessoa responsável por mandar essas promoções no aplicativo. O cara vai estar com o aplicativo, vai estar recebendo um spamzinho do aplicativo sobre aquela promoção. Então, são essas atribuições novas que a gente acaba fazendo e tocando. E aí, com isso, a gente ganha também um pouco de visibilidade frente àquelas atividades comuns. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito. E aí, uma dica que eu posso falar relacionamento interpessoal é a principal coisa do trabalho, muito mais do que na faculdade. Na faculdade é preciso, mas é preciso quando você vai fazer um trabalho, né, um projeto em conjunto. Fora isso, você está num ambiente relaxado, então você não está tranquilo, você não vai criar, você não vai mexer com ego, você não vai, sabe, não vai bater de frente, mas na empresa, sim, na empresa você está trabalhando com pessoas,
faixas etárias diferentes, visões diferentes, formações diferentes, conceitos de vida diferentes. Então, relacionamento interpessoal é importantíssimo. Se puder fazer até um curso extra aí, é bom fazer por fora da faculdade. Faça um curso interpessoal. Excel é mais do que pré-requisito. Excel, na verdade, já virou passado. Agora a gente já está falando de Power BI, né? Então, Excel é tipo assim, cara, você não sabe Excel, é tipo assim, é como se você não soubesse ler. Então, você precisa saber Excel e precisa saber, pelo menos, começar a mexer com Power BI, montar seus dashboards legais. E não parar de estudar. E aproveitar essas oportunidades de uma disciplina, assim, te dar esse respaldo. Lógico que eu sou suspeito em falar, mas eu acho que a área comercial / logística, os dois, que nem eu falei, estão muito próximos, é onde mais a gente se emprega, assim, sinceramente. Tem muita oportunidade, mas muita mesmo, assim, são muitas tradings, e aí eu falei só do meu ponto de vista, da minha experiência, mas, puxa vida, vocês não têm que criar preconceitos, assim, eu não vou pro meio do mato. Cara, não tem mais meio do mato. Eu viajei já bastante pelo Mato Grosso. Sorriso é uma cidade que está pau a pau com qualquer cidade do interior, inclusive melhor do que qualquer cidade do interior de São Paulo. Então, assim, morar em Sorriso, para mim, você está morando em uma das melhores cidades do mundo. Sorriso, Sinop, Lucas, Palmas, Luiz Eduardo, né? Não fica zero para trás. Eu não conheço Goiás, apesar de ser do Mato Grosso do Sul, eu não conheço, mas já ouvi falar que Jataí, Rio Verde, são 2 polos também, né? Que não dá para você falar, assim, é fenomenal. E viajar sempre é bom, e absorver e conversar com as pessoas, né? É muito legal. Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer observação, sinta-se à vontade para perguntar. Oi, Ricardo. Karina novamente. Oi, Karina. Ainda bem que a estrutura mudou, né? Que agora a gente tem essa nova área que a Andrea chegou para adicionar muito na FEAGRE. É uma oportunidade que o pessoal está tendo que a gente não teve, né? A gente batalhou muito por essas disciplinas, a gente brigou muito ali com o Teixeira, quando ele era diretor, via CA também, na época que era o Denis, enfim. Era um pedido longo, então, assim, pessoal, foi uma luta anterior, né, anterior até a minha e do Ricardo, né, eu sou o 09, Ricardo é 06, para a gente ter isso, e agora, Ricardo, você pode falar para todo mundo que o pessoal da FEAGRE tem essas disciplinas, que a gente está capacitado, e começar a abrir o mercado, né, para ele, porque acho que é importante que as pessoas saibam que agora o pessoal da FEAGRE é capacitado, que tem disciplina para isso, e começar a dar oportunidade para esse pessoal. Exatamente. O problema ainda que aí acho que é uma briga que os novos alunos vão ter que travar, principalmente nesse processo aí de renovar grade, um projeto da Unicamp de renovar a grade curricular das disciplinas, enfim, é que a nossa disciplina ainda é eletiva, né? Numa tentativa de reestruturação do curso, que na época do Zigomar, eles não colocaram essas disciplinas como disciplinas obrigatórias, e ainda comeram os créditos dessa área. Então, eu tive que conversar na época com uma das pessoas lá que era da equipe dessa reestruturação e brigar ferrenhamente, né, mostrando a importância. Eu tive que fazer um benchmark, pegar em vários cursos de engenharia agrícola os similares no mundo, que essas disciplinas são disciplinas obrigatórias, né? E aí eu consegui, naquela época, 4 créditos. 2 créditos para logística e 2 para comercialização. Mas essa reestruturação de curso não foi implementada. Porque as coisas na FEAGRE são difíceis, né? Em termos de mudança. Então, uma briga para esses novos vai ser tentar colocar isso como disciplina obrigatória. Né? Eu acho, é o que eu falei, eu acho que essa disciplina, essa área de comercialização agrícola, abre muito mercado para a gente. Assim, pela minha experiência, é uma das que mais abrem
emprego para a gente. Então, assim, você conhecer, por isso que eu acho que tem que se tornar obrigatório, sim, essa disciplina, porque você conhecendo isso, você conhece o todo, entendeu? Te abre vários leques, assim. Você não... Eu, depois que eu entrei na Nova Agri, eu definitivamente vi que eu não queria a área de operação. Por quê? Porque operação é custo. Eu queria estar numa... mas aí é uma opção minha. Eu não queria estar numa área de custo. Eu queria estar numa área que traz renda, não que traz custo. Entendeu? Porque custo você é podado. É como se você entrar no ministério, né? Você vai para o Ministério da Cultura. Você é um custo, do ponto de vista. Agora, se você vai para um ministério que realmente, onde nascem os recursos, putz, aí é outra coisa, entendeu? Então, eu queria continuar na área comercial, porque você alavanca, você traz renda para a empresa. Então, você tem mais suporte da empresa, entendeu? E o melhor dessa área é o conhecimento geral. Você consegue... Eu tenho contato com todas as áreas. Eu entendo de tributário, eu entendo de contabilidade. Por conta disso, igual agora, se vocês olharem algum produtor usando chapéu, fui eu que corri atrás, entendeu? E de você fazer uma coisa dessa acontecer, você precisa entender de contabilidade, de centro de custo, de tributário, de logística. Eu tive que montar toda a logística para onde os chapéus vão ser mandados. Isso assim, tipo, ninguém mandou eu fazer isso na Nova Agri, entendeu? Mas eu falei assim, puta, cara, é um negócio que precisa, isso é marketing, entendeu? A gente precisa ser mais rápido e tomar a frente, que se você não tomar, alguém vai fazer, entendeu? E, por exemplo, essa ideia aqui, as ideias de desenvolvimento de produto é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu já vi vaga de gerente, de coordenador de produto. Quando eu fui ver o que é ser gerente de produtos, eu falei, nossa, é exatamente o que eu gosto, né? Que é um comercial misturado com marketing. Mas eu não queria sair do agronegócio, né? Porque eu gosto muito. Então, assim, em resumo, abre muita vaga mesmo. E se precisarem de alguma coisa também, algum material, a professora também, sinta-se à vontade de me pedir os materiais aqui, professora. Eu tenho alguns aqui que eu tenho, que para mim eu utilizo toda hora que eu quero reforçar algum conceito, eu entro e olho lá. Inclusive, eu estou fazendo a pós agora. Se você puder partilhar, isso é ótimo, Opa, Ricardo. com certeza. Para a gente ter uma ideia de como é que estão, né, os conteúdos. Sim, claro. E eu comecei a fazer a pós, né, da Exalc, eu vi alguns alunos reclamando, tem muito cálculo. Aí eu falei, muito cálculo? Não tem muito cálculo, não. Tipo assim, é que depende, é que nem o curso lá tem, eu acho que tem 400 alunos na pós que eu tô fazendo, na minha turma. Aí, puta, tem gente que é formado em direito, aí, puta, o cálculo de contabilidade, acho que é muito cálculo. Eu falei, cara, mas isso aqui é vezes, é multiplicação, não tem nada demais, isso aqui é uma planilhinha, né? Então, assim, eu vi que o pessoal, eu falei, meu Deus, se eles acharem que tem muito cálculo, quando chegar na parte de trading, que aí sim, puta, aí você faz conversão para tudo quanto é lado, né? Aí eles vão achar que realmente tem muito cálculo. Mas é muito legal. Ô, Ricardo, agora só uma curiosidade aí dessa operação comercial, os produtores gostam, então? Gostam porque, assim, a gente está tendo uma outra mudança dentro do agronegócio, que é... Que carro que é que vocês pagam? São Hilux e SW4. Tá bom. Porque, assim, o produtor... A Hilux é o carro mais forte no campo, assim, não é defendendo a camisa, não. Mas é constatação. A Hilux não quebra. Ele quer um carro que não dê manutenção, né? Mas ele vai ficar para o resto da vida? Não, ele troca a cada 2, 3 anos. É porque o carro destrói, né? Tipo, ele destrói o veículo. Ele troca porque realmente o carro bate 200 mil, está destruído, não tem mais nem banco, então ele precisa trocar. Por isso que tem o desconto de produtor rural, exatamente por conta desse desgaste, essa troca mais acelerada que uma pessoa física. E aí ele opta pela Hilux porque capilaridade da rede de concessionária, do atendimento pós-venda, um atendimento bom, assim, tem as falhas, mas é melhor do que alguns outros.
não estraga, não tem muitos componentes eletrônicos, é o mínimo possível, exatamente pensando na poeira, né? Poeira e componente eletrônico não combinam, então, e eles querem carro que dê torque, que não seja mais rápido, mas que tenha torque, força. Então, facilita. A venda da Hilux, ela acontece sozinha. Eu vou até mandar para vocês, eu montei um folder para os comerciais, fazer o marketing no WhatsApp, aí eu mando para vocês aí. Se alguém é parente de produtor, pode até ter recebido já, ouvido falar. Esse aí fui eu que montei também. Então, assim... Ô, Ricardo, me manda depois, porque hoje, ó, a coincidência, eu vou dar uma aula de inovação. Vou falar sobre inovação para uma outra disciplina que eu dou, uma disciplina obrigatória. Eu falo, né, da diferença de invenção para inovação, falo dos tipos de inovação. Então, eu posso comentar com os alunos hoje um exemplo, né, de inovação de serviço, né? O Jacques aqui já fez uma pergunta de produtor. Essa aqui é a pergunta de produtor. Quantas toneladas de soja eu preciso para dar? Ele só não é de produtor porque você usou toneladas. O produtor fala em sacas, né? O produtor fala, quantas sacas hoje está valendo a caminhonete? Então, assim, hoje a caminhonete, a mais básica é 180 mil, né? Diesel. A gente nem fala de gasolina, de flex, é diesel. E a top de linha é 306 mil, que é SW4. Essa aí é a mais pesada. Então, hoje vale 1.500, 1.700 sacas de soja, uma caminhonete. Essa é a conta que ele faz. Ele sempre pensa em sacas. Então, se lá atrás a saca estava valendo 80 e hoje vale 160, hoje vale menos, entendeu? Ele pensa em sacas. Hoje o carro está valendo menos, e não está valendo menos. As Hilux do ano passado, de novembro para agora, se eu não me engano, já se valorizaram 30%. Novembro para agora. Novembro do ano passado para agora. Valorizou 30%. Mas se a saca valia 180, hoje valia 80, hoje vale 180, então, assim, você está falando de 3 vezes mais, né? 2 vezes mais, né? 2 vezes e pouco a mais. Então, você está falando de mais de 100%. A saca valorizou mais de 100%, enquanto o carro valorizou 30%. Então, na cabeça dele, em sacas, o carro está valendo menos esse ano. Então, ele não quer usar o contrato que ele fechou o ano passado, ele quer usar um contrato agora. Ele não está vendo valor, ele está vendo em sacas. Mas é isso. É muito legal. É tudo assim ainda, é tudo muito manual. Eu montei a calculadora de conversão, mas o pessoal aqui está me chamando exatamente por isso aqui. Esse pessoal que me chama no WhatsApp aqui, não coisa, eu já estou falando de várias coisas ao mesmo tempo. Entrega de chapéu, com a caminhonete, negociação, alguém que errou alguma coisa, aí tem que sair correndo para corrigir. Então, tem muita coisa. E aí, várias coisas diferentes. Então, por exemplo, essa cotação via plataforma dos seguros agrícolas, não é a Nova Ag que está fazendo o seguro agrícola, mas é uma empresa do grupo Toyota, né? Que é a Tsusho. A Tsusho Corretora, junto com a Tóquio Marine, faz a cotação de um seguro agro-safras, mas a ideia era colocar dentro do aplicativo, entendeu? Via aplicativo. Se o aplicativo está pronto, a gente só precisa acertar umas coisas para liberar nas plataformas, mas era só linkar isso aqui. Ontem entrou o gerente de TI, o novo, era 6 horas da tarde, a gente estava falando disso aqui. Falei, cara, bem-vindo, seja bem-vindo, não sei o quê. Mas assim, vamos ser bem pragmáticos. Olha, eu vou precisar da sua ajuda nisso aqui. Já, já falei, preciso de prazo, a gente precisa trabalhar com prazo. E aí a gente já combinou. Então, esse meu diretor, ele entrou, ele trouxe pessoas. A maioria se manteve, dos funcionários, a grande maioria se manteve. Trouxe pessoas novas, mas as pessoas novas são assim, ó, rápido, sabe? Tipo, toma decisão rápido, porque é o perfil dele, é o perfil de crescer. Você começou, termina e o menos tempo possível, entendeu? Mas é isso, pessoal. Bom, Ricardo, obrigado. A gente falou que ia ser um bate-papo de meia hora.
Não, porque assim, quando a gente gosta do que faz, a gente gastaria muito mais tempo falando, né? Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa para eles, para verem de fato, né, como aplicar os conhecimentos que eles estão vendo, estão tendo a chance de ver na disciplina. Eu agradeço muito a tua participação e tenho certeza que outras parcerias desse nosso primeiro contato vão sair. Exato. Não, muito bom, muito obrigado pela oportunidade. A Karina também, eu e a Karina, apesar de a gente já não ter tanto contato hoje em dia, mas a gente já foi muito parceiro de chopp aí nos barzinhos. E muito de obrigado, estudo também, pessoal. né, Ricardo? De estudo também, poxa, senão vai achar que a gente não estudava. Só bebia, não. Vou tirar a moral da Karina aqui